Olá! Nosso vídeo de hoje vai ser sobre o tema postura. E eu tenho certeza que todo mundo sabe a importância da postura para a nossa saúde. Tanto sabem que é até engraçado quando a gente chega na sala de aula que o aluno está sentado na cadeira, todo largadão, e a gente fala: pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre postura. Automaticamente, como um passe de mágica, todo mundo começa a se ajeitar na cadeira, fica lá bem certinho, mas essa posição não dura nem um minuto. Então nesse vídeo nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais esse tema. Vem comigo? Para começar, é importante a gente entender que o nosso corpo ele tem uma posição natural. Uma posição que ele fica onde ele vai gastar menos energia, onde ele vai fazer menos esforço para manter aquela postura. Nós temos uma posição natural em pé, uma posição natural sentado e uma posição natural deitado. De pé, a nossa posição natural é peito aberto, os braços soltos ao longo do corpo, cabeça alinhada juntamente com a parte central do tronco e os pés voltados para frente. Essa é a posição natural do nosso corpo. Observem o corpo na lateral. Peito aberto, pescoço alinhado com o tronco, braços soltos na lateral do corpo. Sentado também temos uma posição natural. Vai modificar um pouco as pernas, que elas estão flexionadas, apoiadas no chão. Modificar um pouco o braço, que ele vai descansar em cima das nossas coxas. Porém, o nosso tronco vai continuar alinhado juntamente com o pescoço e a cabeça. Esta é a posição. Lembrando, peito aberto, para a gente não correr o risco daquela postura viciosa de botar o ombro para frente. Abrir o peito, descansou a mão, essa é a nossa posição natural. Observem na lateral. Geralmente as cadeiras têm um encosto um pouco inclinado. A gente senta e relaxa as costas nelas. Mas se a gente tiver que olhar para frente, o que vai acontecer? Nós vamos projetar o nosso pescoço para frente também. E aí vai haver um desalinhamento do nosso tronco com o nosso pescoço. Então, qual seria a posição natural, que a gente gastaria menos energia? Desencosta da cadeira, desencosta, mantém o peito aberto, traz o pescoço mais para trás e olhando na horizontal. Notem que ainda ficou uma leve inclinação. Essa inclinação fica porque a nossa coluna vertebral, anatomicamente, ela apresenta algumas curvaturas que são naturais. A partir do momento que a gente sobrecarrega ou que a gente aumenta ainda mais essa curvatura, aí começam a chegar os problemas. Vamos entender aqui que quando a gente fala em posição natural, é a posição que o nosso corpo gasta menos energia para conseguir ficar parado. É isso que a gente precisa entender, precisa compreender. Que é a partir daí que vem surgindo os problemas da nossa postura. A partir do momento que a gente não consegue deixar o tronco, pescoço e cabeça alinhados. Então já deu para vocês perceberem que os nossos problemas de postura, eles vão afetar diretamente a nossa coluna vertebral. Existem 3 desvios mais conhecidos. São eles: o primeiro, cifose. Cifose é quando a nossa coluna ela tende a criar um arco para frente. É o que a gente chama de corcunda, né? Os ombros vão ficar mais para frente, caídos, e vai provocar essa postura mais curva. Isso é cifose. Escoliose é quando a nossa coluna tem um desvio lateral. Dá para perceber em algumas pessoas, inclusive, que elas têm um ombro mais baixo que o outro. E a lordose é quando a curvatura natural que nós temos aqui na parte inferior das costas, ela é muito acentuada. A acentuação dessa curvatura a gente chama de lordose. Só um detalhe para lembrar. Como eu falei,
Essas curvaturas, elas são naturais na nossa coluna. O problema acontece quando essa curvatura ela excede o limite normal. Então, na verdade, a gente chama de hipercifose, hiperescoliose e hiperlordose. E a hiperlordose é justamente o motivo pelo qual a grande maioria das pessoas elas sentem dores fortes nessa região. Outro problema comum que vem acontecendo com muita constância na nossa sociedade são as hérnias de disco. Para a gente ter uma ideia, a coluna vertebral ela é formada por vários ossos, como se fossem tijolinhos, um em cima do outro. E entre eles, para que não haja desgaste dos ossos, existe uma estrutura que a gente chama disco intervertebral. Ele funciona como um amortecedor. Dois ossos, um amortecedor no meio. Se a gente tiver algum problema nesses discos, aí acaba causando uma hérnia. E vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem, como eu, duas, sabe o quanto traz problema para a nossa vida. Então, até agora, uma coisa que a gente não pode tirar da nossa cabeça, jamais esquecer. Quase que todos os problemas que a gente tem na nossa coluna, praticamente todos, eles vêm de uma única causa, uma postura incorreta. Vamos ilustrar agora algumas situações que prejudicam a nossa coluna justamente por conta da nossa postura inadequada. Se você senta no chão para fazer qualquer coisa ou para brincar com a criança, dificilmente você vai conseguir manter, hoje em dia, uma postura ereta e brincar com seu filho aqui. O que é normal que a gente faça com o nosso corpo? A gente arqueia ele para frente e fica nessa posição aqui. Brinca, brinca, brinca. Na nossa cabeça a gente está com a posição mais confortável, mas depois de 5 minutinhos, para a gente se levantar, dói as costas, parece que vai travar. Outra situação é quando a gente vai pegar alguma coisa no chão. Uma caneta caiu ao chão. Normalmente o que a gente faz? Nós deixamos a perna esticada e arqueamos a nossa coluna para pegar a caneta. Depois voltamos. Tanto o movimento de descida e especialmente o movimento de subida, ela vai causar uma pressão muito grande justamente na nossa coluna lombar, o que pode trazer muitas dores. Pior ainda é quando a gente vai fazer esse mesmo movimento pegando algo pesado que está no chão. Existem dois motivos para a gente fazer esse movimento errado. O primeiro motivo é que na nossa cabeça é mais fácil. É mais fácil descer, pegar e subir logo. Na nossa cabeça é mais fácil isso. Mas sabe por que passa isso pela nossa cabeça? Porque nós não temos uma musculatura bem trabalhada na perna para conseguir flexionar, deixar a gente mais próximo ao chão e subir. Então, o primeiro motivo é que a gente acha que é mais fácil. E o segundo motivo é porque a gente não teria força e resistência o suficiente para flexionar a perna. E assistindo televisão? Você já parou para pensar, para perceber a sua postura? Dificilmente você vai manter também a postura correta no sofá. A gente fica pensando sempre que aquele momento é um momento de relaxar, assistir um filme, assistir alguma programação para relaxar. Isso é válido, isso é importante. E realmente a televisão relaxa bastante. Mas o grande problema é, a gente começa a escorregar pelo sofá. Eu estou no chão pela comodidade de fazer, mas acompanhe e tenta perceber você em casa. A gente começa a colocar o quadril para frente e vai descendo, descendo, e fica de uma forma tão largado no sofá que aparentemente é confortável. Mas o que vai acontecer? Como a nossa coluna está toda torta, toda desalinhada, pescoço, quando a gente vai se levantar, volta a sentir aquelas dores. E para terminar essas nossas ilustrações, um problema que está acontecendo muito sério é problema na coluna cervical. Como eu falei, quase todos os problemas da coluna elas estão relacionados à má postura. E o porquê que acontece esse problema aqui na cervical? Observem.
Posição correta do corpo, sentado, peito aberto, pescoço na linha do ombro, ele vai ficar com uma leve inclinação para frente, leve, porque é natural, é anatômico, tá? Cabeça olhando para o horizonte. Hoje em dia é o que nós mais encontramos as pessoas fazendo. Observe se você faz isso. Por conta do uso do celular, as pessoas ficam dessa forma aqui, ó. Olha a inclinação acentuada do meu pescoço. Você faz isso? Toma cuidado. Minha intenção com vocês nesse vídeo foi informar. Informar os problemas que acabam acontecendo na nossa saúde, especialmente na nossa coluna vertebral, por conta da má postura. E se você tem algum problema na coluna, eu quero te convidar para assistir o nosso próximo vídeo, porque eu vou dar dicas práticas para a gente conseguir diminuir essas dores ou até mesmo acabar. E se você não tem dor na coluna, a ideia é que você também possa entender como fazer para nunca sentir essas dores. Não vamos fazer nesse porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, fica cansativo. Mas eu preciso ser sincero com vocês. Não existe mágica. Para vocês conseguirem diminuir essas dores, vocês vão precisar fazer esforço. Ou então vocês escolham. Querem viver à base de remédios e reclamações? Vivam, é escolha pessoal, ninguém vai tirar de vocês. Mas se vocês quiserem ter uma vida mais saudável, especialmente falando em relação à coluna vertebral, assista o próximo vídeo e faça. Vai depender de mim, mas principalmente de você.